Palavra, pega a tua Bíblia e abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 21. João 21. Evangelho de João, capítulo 21. João 21. João 21, nós vamos ler a partir do versículo 1. João 21, 1. Quem quer ouvir a palavra de Deus aqui, diga amém. Então vamos lá. Eu queria que você abrisse o teu coração. O texto é conhecido, mas eu creio que Deus me deu uma palavra sobre esse texto muito específica para a nossa igreja e para essa noite. Então eu queria que você abrisse o teu coração, redobrasse a tua atenção. Nos detalhes estão as revelações. Deus vai falar conosco nessa noite. João capítulo 21. Aleluia. João 21, 1 diz assim. João 21, 1. Eu vou ler numa versão um pouquinho mais antiga. Talvez mude uma palavra ou outra. É porque essa versão aqui eu achei um pouquinho melhor. João capítulo 21, versículo de número 1. Se você também tiver a tua Bíblia de papel, você pode acompanhar na Bíblia que você tiver. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia, é o mesmo mar. Também a Bíblia chama em outros momentos de lago de Genezaré. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os filhos de Zebedeu eram Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos. Então, se você somar, temos 7 discípulos aqui: Simão Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, e 2 que a Bíblia não fala quem eram. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite, eu vou declarar como está na NVI, diga comigo assim bem forte, repita assim bem alto, diga assim: não pegaram nada. Você já viveu um momento da tua vida que você não estava pegando nada? Já? Versículo 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita. Repita assim comigo e diga, eu vou dizer como está na NVI, diga assim: lancem. Diga mais alto: a rede do lado direito. Eu estou falando para você repetir que isso aqui é importante, tá? Era para lançar a rede de que lado? Direito. Ok? E achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase, na versão revista atualizada, mas antiga fala 200 côvados, que é exatamente a medida que a NVI fala aí, 90 metros. Eles estavam distantes da praia, da terra, quantos metros? Quantos metros por a fé? 90. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, e arrastou a rede para a terra, cheia. Eu vou dizer como está aí na NVI, você está vendo no telão. Diga assim comigo bem alto, é a palavra de Deus. Diga assim: tinha 153. Quanto tinha? Quanto tinha?
Na tua vida vai ter 153. Não, você não entendeu ainda, mas daqui a pouco você vai entender. Mas eu já vou profetizar. Vai ter 153 na tua vida, pode se preparar. Grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não vai romper mais. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Senhor, nós precisamos da tua palavra. Tua palavra nos limpa, tua palavra nos santifica, tua palavra nos alimenta, tua palavra nos transforma, tua palavra nos cura. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Senhor, fala conosco nesse tempo. Abre o nosso entendimento para que cresçamos no entendimento, no conhecimento e na verdade. Senhor, que a nossa carne se cale e o teu espírito fale. Meu Deus, abre o nosso entendimento mesmo, que a tua unção nos capacite, quebre o jugo, nos ensina todas as coisas. Senhor, tira a apostasia, a frieza, a morte espiritual, a morte nos sentimentos, a morte no interior. Faz o que só o Senhor pode fazer. Naquilo que era vale de ossos secos, eu declaro, essa noite será uma noite de ressurreição e vida. Glorifica o teu nome, Pai, glorifica o teu nome. E de tudo que o Senhor fizer, nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois só Tu és Deus. Em nome de Jesus, se você crê comigo, diga amém. Queridos, nós estamos começando agora, hoje, nesse domingo, uma jornada que é a jornada do domingo, eu vou chamar assim. Como eu disse, nas quartas, toda quarta do mês de agosto falaremos de portas abertas. E todo domingo do mês de agosto, a começar de hoje, falaremos sobre perdão. Falaremos sobre o quê? O meu assunto nessa noite, eu buscava de Deus uma palavra para esse culto, e o Senhor me deu uma palavra. E eu até compartilhei com a Alane em casa, né? Quando a gente prepara uma palavra e é casado, primeiro tem que ouvir a palavra é o cônjuge, né? E eu falei com a Alane sobre essa palavra. E o que Deus colocou no meu coração é o recomeço através do perdão. O recomeço através do perdão. Já vamos declarar na primeira pessoa para a nossa vida. Levanta a tua mão e já é uma oração. Diga assim bem forte: eu vou viver o recomeço através do perdão. Eu fui muito ministrado hoje pelos louvores que o Pura Fé Music trouxe aqui. E eles são tão incríveis que tocaram alguns de manhã e outros à noite. E de manhã o Pura Fé Music cantava aqui, o louvor é conhecido. Eu não vou cantar, tá, gente? Que cada um na sua, tá? Mas eles cantavam aquele louvor Me Ama. E há uma parte da letra da música que é sensacional. Que a música fala assim: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. E aí eu entendi isso. E eu já estou me colocando aqui como o primeiro. Porque quando Deus dá uma palavra para a gente é o primeiro a ser ministrado por ela. Deixa eu te dar uma palavra com muito amor. Você está perdendo tempo com ressentimentos. Nessa hora ninguém dá amém. Nós estamos perdendo tempo com ressentimentos. E aí eu comecei a meditar e escrever essa palavra, e o Senhor falou comigo assim: quem guarda ressentimentos está deixando de crescer. Quem guarda ressentimentos está deixando de crescer. Quem guarda ressentimentos não está pronto para a evolução. Quem guarda ressentimentos não está pronto para evoluir. Eu quero te falar duas coisas. Uma, Deus tem o maior crescimento que você já viveu na tua vida nesses últimos meses do ano. Você não ouviu o que eu falei, mas eu vou dizer de novo. Deus tem o maior crescimento da tua vida que você já experimentou nesses últimos meses de 2024. Mas há alguma coisa que nós temos que entender. Quando, inclusive, o pastor Lucas conversava comigo, e nós conversávamos pelo telefone, numa chamada de vídeo sobre essa jornada, ele falava comigo, falava: Marquinho, Deus colocou no coração do bispo, precisamos ministrar sobre perdão. E aí eu comecei a entender que o nosso crescimento
ele depende do quanto nós vamos nos abrir para sermos curados. Porque quem não passa por uma cura interior não cresce. Quem está comigo aqui, diga amém. Você sabe quando o diabo ele quer nos roubar? Eu não estou dizendo que ele vai, tá? Eu estou dizendo que ele quer. O diabo ele quer nos roubar nos momentos mais importantes da nossa vida. E o momento era esse. Qual o momento de João 21? Jesus, ele tinha morrido e ele tinha ressuscitado. Claro que isso era uma loucura, você pensar que alguém que morreu ressuscitou. Ele tinha ressuscitado pessoas, mas agora a gente está falando de uma auto-ressurreição. Imagina, milagre não se explica, milagre se vive. Ele ressuscitou. Tanto era uma loucura, quando a gente pensa nisso, pastor Roger, pastora Tati, que Jesus ele ressuscita, ele fica 40 dias na terra, para provar que ele tinha ressuscitado mesmo. E ele começa a aparecer para provar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. Então havia algumas coisas no meio do povo. Por exemplo, dúvida. Será que ele ressuscitou mesmo ou não? E Tiago vai dizer que aquele que duvida não vai alcançar nada de Deus. A dúvida é a matéria-prima do diabo. A dúvida é o campo fértil de Satanás. Então havia aquela dúvida, ele ressuscitou mesmo ou ele não ressuscitou? E há algo que está completamente ligado ao perdão: guardar a palavra. Deuteronômio 29:9, depois você pode ler. O Senhor vai falar assim: guarda a palavra da minha aliança. Deuteronômio 29:9. Guarda a palavra da minha aliança. Levanta a tua mão e diga isso profeticamente, diga assim bem forte: eu vou guardar a palavra. Quem vai guardar a palavra aqui, diga amém. O salmista vai dizer, Salmo 119, versículos 9 e 11: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? E aí o salmista continua: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E nesse momento todo, nós temos Pedro. Tinha que ser o Pedro mesmo. Como Pedro estava? Provavelmente magoado. E pessoas magoadas não conseguem cumprir o chamado. Quem está magoado não consegue cumprir o chamado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. Por que eu falei de guardar a palavra? Porque ele tinha uma palavra de 3 anos atrás. 3 anos e meio atrás. Qual era a palavra? Depois você pode ler. Tem alguns irmãos anotando, pode anotar, depois confere. Mateus 4:19 e Lucas 5:10. Jesus, quando chama Pedro, nesse mesmo mar aqui do João 21, Jesus chama Pedro e fala assim: a partir de agora, você vai ser pescador de homens. A partir de agora, você vai ser pescador. Tem versão que fala de almas. Então Pedro iria pescar o quê? Pedro iria pescar o quê? Almas ou homens. Alma e homem é peixe? Não. Sabe o que é incrível? A palavra que Deus te deu, ela não passa. Eu quero declarar que palavras que você tem sobre a tua cabeça há anos, elas vão se cumprir nesse tempo na tua vida. Jesus ele falou, Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. Ouça o que eu vou te falar. Você está no lugar certo. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Eu estou com vocês no lugar certo. Vira para a pessoa que está do teu lado. Olha, eu não faço muito isso, mas dá um sorriso para ela e fala assim, mas diga bem animado, diga assim: você está no lugar certo. Fala isso para mim que eu quero receber. Você está no lugar certo. Mas deixa eu te falar algo. Não adianta estar no lugar certo e fazer a coisa errada. E não adianta perseverar no errado. Hebreus 10:36 vai dizer assim. Olha o detalhe do texto e no detalhe da revelação. Rafa e Anca, o escritor aos Hebreus diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Há vários textos que Jesus ele já tinha avisado: eu vou ressuscitar e eu vou encontrar com vocês na Galileia. Era onde eles estavam.
Mas Jesus já tinha dado uma palavra para o Pedro há 3 anos e meio atrás, que ele seria pescador do quê? Sabe o que ele faz agora? Eu vou pescar peixe. Nunca tome uma decisão sob pressão. Nunca tome uma decisão quando você estiver feliz demais, e nunca tome uma decisão quando você estiver chateado demais e cansado demais. Provérbios 19:2, Salomão vai dizer assim: quem é precipitado peca. Peca. Ele pega, e vocês sabem que ele era um líder. Você pode observar, eu não conheço muito, mas eu sou um estudioso da palavra. Sempre que a Bíblia vai se referir Pedro e outros discípulos, a Bíblia fala primeiro Pedro. Pode ver aqui, começa falando de Pedro. Sempre começa por ele. Então, eu preciso te falar uma coisa também. Tome cuidado com as suas decisões. Porque as suas decisões, para o bem ou para o mal, elas sempre vão influenciar terceiros. Porque ele pega, ele fala, está no versículo 3, eu vou pescar. Ele ia pescar homem, alma era evangelismo, ele ia pescar peixe. Peixe. O que os outros falaram? Nós vamos com você. Sempre que você namora um plano B, você está abortando o plano A. E pessoas espirituais, elas não tomam decisões com base em interesses pessoais, mas na vontade de Deus. Eu vou repetir para você entender. Pessoas espirituais, e Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, que o espiritual discerne tudo. Pessoas espirituais tomam decisões, não com base em interesses pessoais, mas com base na vontade de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. E os historiadores não conseguem chegar a uma explicação nesse texto, em várias coisas. Uma delas, em que barco eles foram? Eles não chegam a uma conclusão. Você pode pegar vários teólogos, eles não têm uma opinião. Porque você lembra que quando Jesus chamou Pedro lá em Mateus 4 e lá em Lucas 10, Pedro deixou o que para seguir Jesus? O barco, Abraão e a rede. Se ele deixou o barco 3 anos e pouco depois, que barco era esse? É porque sempre que o homem quer navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco pronto. Sempre que o homem quiser ir para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto. E aí sabe o que eu entendi? Pedro sabia da palavra. Ele sabia da palavra. Sabe qual é um dos maiores pecados que existe? É quando a gente sabe a vontade de Deus para a nossa vida e nós simplesmente ignoramos ela. O C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu acho sensacional. O C.S. Lewis, ele fala assim: andar fora da vontade de Deus é ir para lugar nenhum. Eu vou repetir: andar fora da vontade de Deus é ir para lugar nenhum. Alessandro querido, a maior tragédia da vida não é a morte. Até porque quem morre e é salvo vai para o céu. Quem é salvo aqui tem certeza, diga amém. A maior tragédia da vida para um servo de Deus não é a morte. Porque quando a gente morrer, só uma mudança de endereço. A maior tragédia da vida de um servo de Deus é viver fora da vontade de Deus. E mais, você sabe qual a maior luta da nossa vida? Não é descobrir a vontade de Deus, que às vezes a gente sabe. A maior luta da nossa vida não é descobrir a vontade do Senhor. A maior luta da nossa vida é negar a nossa vontade. É negar a nossa vontade. E, aí vocês sabem, Pedro estava pecando. Porque às vezes a gente pensa que pecado é só matar, roubar, mentir, se prostituir. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é o quê? O que é pecado? Eu adoro a definição bíblica de Tiago de pecado. Tiago 4:17. Tiago vai dizer assim: se alguém sabe que deve fazer, e Pedro sabia, e não faz, está o quê? Pecando. Então um dos maiores pecados é a passividade. Ele sabia. Sabe qual é a nossa grande luta? É entender que ninguém vence a vontade de Deus. Talvez não é o que você queria ouvir nessa noite, mas é isso.
Se você está fazendo algo que você sabe, eu vou insistir nisso aqui, e isso aqui não é a vontade de Deus, eu lamento te dizer, você não vai vencer a vontade de Deus. Não vai. Não vai. Porque aí eles tentaram pescar. Imagine, Pedro era daquela região. Ele conhecia aquele mar, e outros que estavam com ele também, eles conheciam aquele mar como a palma da mão. E eles tentaram pescar a noite inteira. Eles pegaram alguma coisa? Pegaram alguma coisa? Ninguém consegue vencer a vontade de Deus. Pecar é discordar com Deus. E outra coisa, por que ele estava de bico que Jesus tinha morrido? Jesus já tinha avisado para ele, inclusive. Lembra lá, por exemplo, Mateus 16? Ele já tinha falado para Pedro, eu vou morrer. O que Pedro falou? Isso de modo nenhum te acontecerá. Quem quer fazer a vontade de Deus aqui, diga amém. De verdade, quem quer fazer a vontade de Deus aqui, diga amém. Ou vai fazer a partir dessa noite. Quem vai fazer a vontade de Deus aqui, diga amém. Tem duas coisas que não vão conseguir andar juntas. Fazer a vontade de Deus e agradar todas as pessoas. Você não vai conseguir fazer a vontade de Deus e agradar todas as pessoas ao mesmo tempo. Não vai dar. Pedro não gostou. Jesus falou, eu vou morrer, vou ressuscitar. Não. Isso de modo nenhum te acontecerá. Sabe o que é sucesso? Se, por exemplo, Josué 1:8, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Sucesso é conhecer a vontade de Deus e realizá-la. Sucesso é conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Mas sabe o que é incrível? Eu adorei quando eles não pescaram nada. Como assim? Eu adorei. Sabe o que eu adorei? Porque a forma de Deus nos ensinar, quando nós pecamos, se chama consequência. Você imagina, Natânia, se a gente pecasse e não desse nada, acontecesse nada. Já imaginou? Ti, Gabi, pecasse, não acontecesse nada. Atitude recompensada é atitude repetida. Por que Jesus deixou eles fracassarem? Eu sei que a gente adora ter sucesso e a gente quer ter sucesso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você aprende mais no sucesso ou no fracasso? A dor é um excelente professor. O salmista vai dizer no Salmo 119, lá no 71, ele vai falar: foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse. Tem uma versão desse texto que fala: foi bom eu ter sido castigado. Fracasso te ensina mais do que vitória. E mais, o teu fracasso de hoje é o teu testemunho de amanhã. Não, você nem disse amém, mas eu vou te dar mais uma chance. O teu fracasso de ontem é o teu milagre de hoje também. Toda perda é uma escola de Deus. Com Deus é assim. Primeiro ele te permite descer para depois subir. Primeiro ele te faz perder para depois você conseguir ganhar. Na escola do evangelho você nem sempre ganha, mas você sempre aprende. E esse insucesso, e eu quero te dar uma palavra, esse insucesso é para te dar o maior recomeço da tua vida. Não. Esse insucesso não é para te paralisar. Esse insucesso é para liberar o maior tempo de recomeço da tua vida. E aí eu pensei, quando nós recebemos essa direção do bispo, domingo é perdão. Aí eu pensei, é tempo de recomeçar. Eu gosto dos números. Tem gente que não gosta. Eu gosto. De DJ que também gosta. Eu adoro. Se os números não fossem importantes para Deus, não teria um livro na Bíblia chamado Números. Mas é outra história. Nós começamos o mês 8. Todo 8 na Bíblia aponta para recomeço. Chegou o tempo da gente recomeçar. Levanta a tua mão, levanta as duas bem forte, diga assim: eu vou recomeçar. Fala isso com mais autoridade. O recomeço pode dar início à maior fase de Deus na tua vida.
A terra estava cheia de violência e corrupção. Deus recomeça o mundo com Noé. Era Noé, Sem, Cã e Jafé, que eram filhos de Noé. Os 4 eram casados. Eram 8 pessoas na arca. Quantas pessoas eram na arca? Para recomeçar o mundo. Deus não precisa de coisa grande para fazer grande coisa. Se até Deus recomeçou, quem é a gente para não querer recomeçar? Saul, primeiro rei de Israel, deu errado. Precisava de um novo rei. Deus levanta Davi. Era o 8º filho de Jessé. Para cada Saul que deu errado, tem um Davi na tua vida que vai dar certo. Você pode achar que é coincidência, mas aí você acha. Não existe coincidência, existe propósito. Se você pegar a tua Bíblia, abrir a tua Bíblia e você for no 8º livro da tua Bíblia, o 8º livro da tua Bíblia é Ruth. Ruth para mim é o manual do recomeço. 2 mulheres que recomeçaram depois da morte. Você pode recomeçar. Recomeçar é o poder de ir depois do fim. Para muitos depois do fim não tem nada. Para você tem um recomeço. Eu quero declarar, levante a tua mão. Não é o final de nada, é o melhor tempo de Deus que está começando na tua vida, e é hoje. É hoje. Mas se for para aplaudir, aplauda com toda a tua força. Meu Deus. Aí o Senhor falou comigo. 7 discípulos. Quantos discípulos tinham em João 21? Não pescaram nada. Precisava chegar o 8º. Precisava chegar o 8º. Para liberar o novo começo de Deus na vida deles. E o Senhor falou comigo assim: é tempo de trocar a frustração pelo aprendizado. Ouça isso. Pedro se frustrou. Por quê? Porque ele teve uma decisão sem direção. Guarde isso. Decisão sem direção traz frustração. Decisão sem direção traz frustração. Você quer saber qual é o caminho da frustração? O caminho da frustração é tudo que você planeja sem Deus. Planejar sem Deus é o caminho da frustração. O melhor planejamento se chama oração. Aí, Jesus vai dizer para eles assim: é tempo de lançar a rede mais uma vez. Sabe qual é a palavra de Deus para o perdão? Perdão é tentar mais uma vez. Levanta a tua mão e diga assim, mas diga bem forte, diga assim: eu vou tentar mais uma vez. A dor da frustração, se você tentar mais uma vez, ela vai ser passageira. Mas se você não tentar mais uma vez, a dor da frustração vai ser eterna. Vai ser eterna. E a frustração é terrível, porque a frustração alimenta a apostasia. E é assim, quando a frustração aumenta, é porque a oração diminuiu. Quando a oração diminui, a frustração aumenta. E a frustração, presta atenção, a frustração não muda o teu passado. Mas se você vencer, ela pode mudar o teu futuro. E sabe qual é o caminho para vencer a frustração? Você escapa da frustração quando você começa a sonhar os sonhos de Deus. E eu quero te dar uma palavra: na mão de Deus a tua frustração vai virar milagre. Não, você não ouviu, pelo amor de Deus. Na mão de Deus a tua frustração vai virar milagre. Porque eu preciso aplicar algumas coisas nesse texto. A primeira sensacional está no versículo 4. A Bíblia vai dizer que Jesus ele chega, na NVI está ao amanhecer. Eu gosto mais nesse aspecto da revista atualizada. Vai dizer que ele chegou ao clarear da madrugada. Levanta a tua mão e diga bem alto: ao clarear. Diga mais forte: da madrugada. No mar da Galileia, alguns aqui já estiveram lá. É mais fácil pegar peixe de noite do que pegar peixe de dia. Eles não pegaram à noite. Como é que iam pegar de dia? É porque o que Deus vai fazer na tua vida não vai ser o mais fácil. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser milagre.
Deus não age na facilidade por a fé, Deus age na dificuldade. Eu quero te falar, no meio da dificuldade Deus vai agir na tua vida. É agora que Deus vai agir. Era o clarear de quando? Era o clarear do quê? É agora que Deus vai agir. Você mesma de branco, é agora que Deus vai agir. Quando foi que ele chegou ao clarear de quando? Salmo 35. O choro pode durar por uma noite, mas a alegria, cantou aqui agora há pouco, a alegria vem pela manhã. Está chegando um tempo de alegria na tua vida que vem depois do perdão. Antes do perdão você está que nem Davi, está triste, mas depois do perdão o Senhor te levanta, e Deus vai te levantar com poder nessa noite de domingo. Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. A tua noite anterior não tem nada a ver com a tua manhã seguinte. Pelo amor de Deus, eu vim aqui para profetizar. Estou com uma vontade de profetizar. Deus pode mudar a tua vida em 24 horas. Não. Deus pode mudar a tua vida em 24 horas. Na noite anterior, Pedro não pescou nada. Na manhã seguinte, ele viveu a maior pesca da história da sua vida. Não, aplauda o Senhor, mas se for para aplaudir, aplauda mesmo. Dá um glória a Deus aí bem alto. Fala que nem o pastor Lucas fala: se você não guardar nada do que eu preguei, guarde isso. Os seus maiores milagres virão depois das suas maiores frustrações. Os seus maiores milagres virão depois das suas maiores frustrações. Sabe o que é frustração? Frustração é a forma de Deus se falar que Ele tem algo maior e melhor para a tua vida. Isso é frustração. Você está querendo desistir hoje? Você não sabe o que Jesus vai fazer na tua vida amanhã de manhã. E eu vou dizer mais. Estou com vontade de profetizar, estou falando. Ele não apenas virá, mas Ele virá para fazer algo novo na tua vida. Não, Ele virá para fazer algo novo. Porque eles estavam no mar. Você lembra como é que eu falei que o mar chamava? Tiberíades, ou mar da Galileia. Eu vou falar o nome mais conhecido. Era o mar de onde? Era o mar da... Não é incrível? Em Mateus 14, de 22 a 33, Jesus também chegou de madrugada no mesmo mar. Foi na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Naquele dia, pastora Fê, ele veio andando sobre as águas. Ele não poderia ter vindo andando sobre as águas de novo. Mas naquele dia ele não andou sobre as águas. Ele ficou esperando eles, Bia, Renato, na beira da praia. Sabe por que Deus falou comigo assim? Você não pode usar a estratégia antiga para a guerra atual. Você não pode usar a estratégia de ontem para a guerra de hoje. E se você não dá um glória a Deus agora, nem sei. Ele chegou na beira da praia. Ele chegou na beira de onde? Ele chegou na beira de onde? A beira da praia é o limite do mar. Jesus sempre vai chegar no teu limite. Tem gente que veio para esse culto aqui pensando: meu Deus, eu estou no limite. Então se eu fosse você, eu começaria a dar glória a Deus a partir de agora. Porque Deus está te dando uma palavra nessa noite de domingo. Quando acaba para você, começa para mim. Eu vou dizer de novo: quando acaba para você, começa para Jesus. Pelo amor de Deus, quando acaba para você, começa para Deus. Quando acaba para você, começa para o Espírito Santo. Ele vai chegar no limite. É no limite que Deus age. É no limite que Deus age. Aí ele chega. Ele fala: peguem a rede de vocês, e vocês vão lançar a rede. De que lado? De que lado? Agora vocês se animaram, glória a Deus. Mas tentamos uma noite inteira. É melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por não ter tentado. Eu nunca vi um crente obediente fracassar. Só que eu vou te falar uma coisa: com perdão tem que ter obediência. E sabe o que é obediência? Eu meditava ontem nessa palavra, desde sexta, e o Senhor falando comigo. O Senhor ministrou assim:
Ser obediente é fazer guerra contra você mesmo. Ser obediente é fazer guerra contra si mesmo. Você só vai viver a vontade de Deus se você sacrificar a tua vontade. E olha o detalhe, eu gosto dos detalhes, porque no detalhe está a revelação. Ele falou, lança a rede à direita de onde? Direita de onde? Direita de onde? De Letícia. Não era a direita deles, era a direita de onde? Vamos dizer, dar um exemplo hipotético, que o barco estivesse apontando para cá, e eles estivessem aqui, não daria para lançar para a direita. Às vezes para viver o que Deus tem, você vai precisar mudar. Às vezes para viver a direção de Deus para a tua vida, você vai precisar mudar. E aí é interessante, por isso que eu preferi esse texto na revista atualizada, porque o texto vai dizer assim, eles recolheram uma grande quantidade de peixes. Repita assim comigo, é a palavra de Deus. Levanta a tua mão e diga assim, eles recolheram. Eles fizeram o quê? Mas peraí, isso não combina com peixe. Pastor Dalton, eu comecei a pensar, o que é recolher? De novo, colher é de colheita. Peixe você não colhe, peixe você pesca. Por que João não falou pescaram grande quantidade de peixe? Por que ele vai falar recolheram? De novo, colher de colheita. Você só tem uma colheita quando você tem uma o quê? Quando você tem uma o quê? Uma semente. Qual foi a semente do peixe? Lucas capítulo 8, abra lá. Lucas 8. Corra lá. Lucas 8, versículo 11. Lucas 8, 11. Eu pulei um texto aí que eu tinha colocado. Ó. Eu vou contar até 3 e você leia comigo bem forte, em voz alta. 1, 2, 3. Lê com gosto. A semente. Por que eles recolheram? E de novo, porque eles já tinham tido uma colheita em Lucas 5, que foi a primeira pesca. Eles recolheram porque tinham uma semente, e a semente era a palavra, e quem tem palavra tem tudo, quem não tem palavra não tem nada. Você tem uma semente de Deus na tua vida, que vai te fazer recolher no recomeço, e essa semente é a semente da palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, mas glorifica o Senhor mesmo, glorifica o Senhor. A rede estava vazia, sim ou não? A rede estava vazia, mas a rede ficou o quê? A rede ficou tão cheia, que ela, quando a rede fica cheia, ela fica o quê? Toda bênção tem um peso. Você consegue entender porque tem um peso nos últimos dias? Quando tiver um peso muito grande, nem sempre é demônio. Quando tem um peso muito grande, é porque muitas vezes está vindo uma bênção muito grande na tua vida. Toda bênção tem um peso. Aí eu vou dizer de novo que te ajuda a gravar. Ele falou, pegue a rede e lance a rede de que lado? De que lado? Por que o lado direito? Deus vai te mostrar o endereço do teu milagre essa semana. Mari, Atos 9:11, Deus fala assim para Ananias, você vai numa rua, e essa rua se chama Rua Direita. Eu nem sei porque você não deu um glória a Deus, você podia ter dado. E você vai encontrar um homem chamado Paulo, e ele está orando. Só que essa rua direita de Paulo não diz apenas sobre direção, é porque era uma rua endireitada, porque depois que vem o perdão de Deus, Deus vai endireitar a nossa vida. Mas também, se você quiser falar um pouquinho sobre direção, Davi escreveu lá no Salmo 121:5, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sabe o que é lançar do lado direito? Você só vai pescar quando você lançar sobre Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 20. O Paulo, que foi achado lá na rua direita, escreveu:
Ele está assentado. Em que posição em relação ao Pai? Ao quê? Abre em Ezequiel 47. Eu acho que é o último texto que eu vou ler, mas preste bem atenção. Eu preciso que você redobre a tua atenção. Ezequiel 47, eu vou ler na revista atualizada, que eu acho que mostra melhor o texto, mas você acompanha na versão que você tiver aí, ou também a gente vai colocar na NVI no telão. Ezequiel 47. Ezequiel é tremendo. O nome Ezequiel do hebraico quer dizer força de Deus. A força de Deus está na tua vida nessa noite. Eu vou ler aqui. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E o Pura Fé Music estava cantando aqui agora há pouco. Existe um rio, Senhor. Existe um rio, Senhor. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. As águas vinham de baixo. Aí eu prefiro a revista atualizada, porque está escrito assim, que as águas saíam do lado direito da casa. Diga assim, do lado direito. As águas saíam de que lado? Direito. Versículo 2. Ele fala de novo, ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas. Aí na revista atualizada está de novo, corriam águas do lado direito. Corriam águas de que lado? Direito. Parece que Ezequiel viu João 21. Olha o 9, versículo 9. Toda criatura que vive em enxames, diga assim, toda criatura que vive em enxames. Aí eu continuo, viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores. Deixa eu tentar explicar. Ezequiel teve uma visão. Ele via águas que saíam do lado direito do altar. As águas saíam de onde? As duas coisas mais sensacionais. Ele falou que quando ele via as águas, pastora Leila, ele viu pescadores. Águas do lado direito e ele viu pescadores. Mas o mais sensacional, parece que ele escreveu errado. Porque ele fala assim no 9. Depois leia em outras versões, a melhor forma de ler a Bíblia é essa. Ele fala que tinha tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que ele viu enxames. Aí eu buguei. Você já matou aula já? Alguém já matou aula? Só o pastor Rafa convenceu, é domingo do perdão, tá gente? Eu já matei aula. Já matou aula? Nossa, eu matava aula direto. Falava para minha mãe, fui para a escola, aí eu ia no prédio, eu morava num prédio assim, que tinha 9 blocos, era enorme, você não conseguia achar ninguém, eu matava a aula direto. Aí depois ela falava, como é que foi a aula? A aula foi uma benção. Deus, perdoa os meus pecados nesse domingo do perdão. Me lava com o teu sangue. Mas por que eu estou brincando isso? Me bugou, amor, quando João ele fala que tinha muito peixe que nem enxame. Nessa aula eu não faltei. O coletivo de peixe não é enxame. Qual o coletivo de peixe? Só que sabe por que ele falou enxame? Porque era muito mais peixe do que um enxame. Ou era muito mais peixe do que um cardume. Um cardume de peixe, você sabe quantos peixes precisa ter para ser considerado um cardume? 1000 peixes. Mas você sabe de quantas abelhas precisa para ter um enxame? 50.000. O que Ezequiel estava falando, ele estava dizendo, eu não vi 1000, eu vi de 50.000 para cima. É a medida que Deus vai colocar na tua vida a partir dessa noite. É a medida que Deus vai colocar na tua vida a partir dessa noite. Mas aí eu preciso falar mais. Me dê uns 10 minutos, eu vou acabar a palavra, eu vou acabar no horário. Mas você precisa entender essa revelação, pelo amor de Deus. Se você olhar no versículo 8 de João 21, a Bíblia vai dizer que eles estavam perto da praia. Alguém se lembra qual era a distância? A gente até repetiu em voz alta. Qual era a distância? Qual era a distância? Alguém aqui pesca? Levanta a mão, quem pesca aqui? Você pesca? Mas pesca mesmo. Não é bota, pneu, nada, pesca mesmo. É aquele peixão. Eu acho que o senhor vai me corrigir se eu estiver errado. É impossível
pescar muito peixe grande no raso. Não é verdade? Como é que eles pescaram 153 grandes peixes a 90 metros da praia? O Senhor vai te fazer pescar nos lugares improváveis. Não, você não entendeu isso. Ele vai te fazer pescar nos lugares improváveis. Levanta a tua mão e diga assim: eu vou pescar o improvável. Fala com mais fé, pura fé. Aí eles pescam. Eles vão para a beira da praia. Quando eles chegam na beira da praia, o texto vai dizer assim, que eles viram. Eles o quê? Diga assim, viram. Eles viram que Jesus tinha preparado pão e peixe na brasa. Eles viram, mas Jesus já tinha preparado, passado. Eu quero declarar, tem coisa que Jesus está preparando na tua vida e que você ainda não está vendo. O período que você menos entende é o período que Deus mais trabalha na tua vida. Ele já está preparando. Ele tinha preparado o que eu falei? Pão e o quê? Ele nunca dependeu da tua pescaria para multiplicar peixe na tua vida. Aliás, em João 6, quando ele já tinha chamado Pedro, sabe o que ele mostrou para Pedro no milagre da multiplicação? Se eu quiser, eu sou capaz de multiplicar peixe na tua vida sem a tua interferência. Sem a tua interferência. E aí, sabe por que agora em João 21 ele faz de novo? Para mostrar, eu posso fazer você pescar o peixe do teu futuro sem você se prender ao teu passado. Mas eu preciso falar duas coisas e acabo. Uma, quando Jesus ele recebe eles, você vai ver no versículo 12, que Jesus vai dizer assim: Abraão, vem com o microfone aqui que você vai me ajudar, mas pode dar a volta. Jesus vai dizer assim, no 12, vinde e jantai. Na NVI, na revista atualizada, está vinde e comei. Mas se você olhar esse texto, por exemplo, na revista corrigida, na King James 1611, Jesus vai dizer para eles assim: vinde e jantai. Vinde o quê? Prega comigo. Vinde o quê? Por que Jesus falou para eles jantarem de manhã? É porque eles não tinham jantado na noite anterior. O Senhor vai te restituir para o teu futuro tudo que você deixou de viver e perdeu no teu passado. Não, você não entendeu. Levanta a tua mão e diga assim: Deus vai me restituir. Levanta a tua mão e diga assim: é tempo da minha pesca. Não, fala isso com mais fé. Só que a pesca de Jesus tem duas diferenças. Quando você pesca o peixe, você pesca o peixe vivo para depois matar. Mas quando você vira um pescador de homens e de almas, você pesca a pessoa morta. Alguém ali já entendeu? Quando você pesca um homem e uma alma, quando tem um novo começo aqui na casa do Senhor, você pesca morto para depois fazer viver. Não, aplauda o Senhor bem forte. Se o Abraão estiver aí, pede para ele vir me ajudar aqui. Tá aqui. Você está com o teu celular aí? Pega lá. Esse aqui está convertido, veio cantar sem celular. Eu quero terminar te dizendo, você vai viver a partir de hoje a maior pesca do recomeço que você já viveu na história da tua vida. Eu vou te dar uma autorização agora, mas para esse momento. Pega o teu celular aí. Teu microfone está aberto? Tá, então vamos pregar junto. Coloca aí na calculadora. Deixou na calculadora? Eu estou junto contigo, vai dar tudo certo. A gente não ensaiou, mas vai ser vitória. Vem cá, vem mais pertinho aqui, Vocês pegaram o celular de vocês aí? Quantos peixes eles pescaram? Vamos lá, Marcinha, calma. Não, o Abraão já colocou 153 aqui, calma, zera. Abraão, vamos lá, vamos junto, o pessoal vai ajudar a gente aqui. Quantos dias tem o mês de agosto?
pessoal já deu a resposta. 31. 31. Coloca aí na calculadora 31. Aí depois de agosto vem que mês? Setembro. Setembro tem quantos dias? Coloca aí 30, mais 30. Não. Você está nervoso. Ó, calma, vou te ajudar. Zero. Já foi. Pronto. 30 mais 31 dá quanto? 61. Mas depois tem outubro. Perfeito. Quantos dias tem outubro? 31. Até casei em outubro. Soma aí 31. Pra eles, né, mestre? Soma aí. 92. Certo. Depois de outubro vem o quê? Novembro. Novembro. Novembro tem quantos dias? Coloca aí 30. Beleza? 30. Que fica um lá, um cá. 122. Você já entendeu? Quantos dias tem em dezembro? O Abrão já pegou. 31. Soma aí, 31. Quanto deu? Para com isso, cara. Quanto deu? 153. De agosto a dezembro, você vai viver 153 grandes peixes do Senhor sobre a tua vida. Se eu fosse você, eu dava o maior glória a Deus que você já deu na tua história. Fica de pé que eu já terminei. Mas fica de pé e dá um glória a Deus aí bem alto. Mas não é só isso. Não é só isso. Ouça. E eu vou te falar em um minuto uma das maiores loucuras da minha vida. Pode pesquisar isso depois. Quando esse milagre aconteceu, porque você sabe que os países, os povos, as nações foram surgindo. Ok? Quando esse milagre aconteceu, pastor Rafa, pastor Alu, em João 21, quando esse milagre aconteceu, sabe quantos povos haviam na terra? Sabe quantas nações? 153. Ageu capítulo 2, versículo 8. Eu até preguei aqui esses dias. O Senhor vai te dar a riqueza das nações nesse final de ano. São Jerônimo, depois você pode pesquisar sobre isso também. Ele pegou e através de zoólogos gregos, os zoólogos gregos pesquisaram quantas espécies de peixes haviam no mar da Galileia quando esse milagre aconteceu. E os zoólogos gregos chegaram a uma conclusão: no mar da Galileia naquele momento tinham 153 espécies de peixes diferentes. E aí eu falei uma coisa, pode ser loucura da minha cabeça, se você quiser achar, você acha. E é assim que Deus fala comigo. Eu estava sexta-feira em casa no momento do dia, e eu conversava com a Alane sobre essa palavra. Eu vou até depois submeter isso ao nosso bispo e ao pastor Lucas também, que é o nosso mestre. Mas o Senhor falou assim para mim: qual que é o endereço da igreja? Rua Traipu, número 50. Rua Traipu, número o quê? Aí o Senhor falou assim: pesquise o que significa o nome Traipu. Se você colocar, até um Google vai te ajudar. Significado de Traipu, a raiz da palavra: muitíssimo peixe. O Senhor colocou essa igreja num lugar profético. Aqui é um lugar do muito peixe. E eu quero te dizer, de agosto a dezembro, você vai viver 153 grandes peixes em todas as áreas da tua vida por a fé, em nome de Jesus Cristo. Você está numa geografia profética. Você está na geografia do muito peixe. Levante a tua mão para o céu. Se eu fosse você, eu dava uma maior glória a Deus que você já deu na tua vida. Aleluia, levante a tua mão. Levanta a tua mão. O Senhor vai liberar o maior recomeço dele na tua vida. Tem recomeço dele para a tua história. Levanta a tua mão e glorifique ao Senhor. Tem uma unção de Deus que vai cair aqui. Tem uma unção de Deus que vai cair aqui. Tem uma unção de Deus que vai cair aqui. Tem uma unção de Deus que vai cair aqui. É um novo tempo de Deus na tua vida. É um novo tempo de Deus na tua vida. E nada pesquei, parecia
estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. E colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Tem uma unção aqui. Mandou largar a rede. Filho, eu vou te... Levanta a tua mão, que é profético para a tua vida nessa noite, por a fé. Aleluia. E não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar e a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Explode por a fé. Explode. Largar a rede. E quem mandou você parar? E volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Te honrar. Se for para glorificar Deus, glorifica mesmo. Mas glorifica com a tua boca. Oreme canta, choreme randarás. Rebe canta, ereme randarás. Orebe canta, choreme randarás. Erebe canta, ereme randa, choreme randarás. Você que é batizado com o Espírito Santo, adora o Senhor em línguas, que Ele vai colocar um fogo na tua vida nessa noite. Uribi canta, ereme randarás. Rebe canta, choreme randarás. Uribi canta, choreme randarás. Coloque a mão no teu coração. Feche os seus olhos. Ouça bem o que eu vou te falar. Meu Deus, tem uma unção de Deus aqui. Talvez você não sabia o que você ia viver no teu final de ano. Mas eu digo no passado mesmo, você não sabia. Porque agora você sabe. O Senhor vai te dar um final de ano de uma grande pesca. De agosto a dezembro tem 153 grandes peixes liberados na tua vida. Você está numa geografia profética, que é o lugar do muito peixe. Ouça, ouça. Esse momento era o momento do recomeço. Era o momento que Pedro havia acabado de negar Jesus 3 vezes. E é interessante, ouça, que quando o milagre acaba, o milagre sempre é para te ensinar alguma coisa. Jesus, ele chama Pedro, ele pergunta para Pedro: você me ama? É interessante que Jesus não perguntou para Pedro
que ele tinha feito. O Senhor não quer saber o que você fez, Ele só quer saber se você o ama. O Senhor, na verdade, Ele nunca pergunta o que você fez. Quando Adão e Eva pecaram, Ele perguntou para Adão: onde estás? Onde você está? Para Elias, Ele falou: que fazes aqui, Elias? É como se Ele perguntasse: onde é que você está? Que você não está mais em mim. A palavra de Jesus para Pedro foi uma só: apacenta as minhas ovelhas. Ele já tinha falado para Pedro que daria a chave para Pedro lá atrás. Sabe o que eu acho mais lindo nesse milagre? Ouça: os nossos erros não mudaram o plano de Deus. Isso é uma loucura que você pode pensar. As tuas negativas não mudaram o plano de Deus. As tuas falhas não mudaram a agenda de Deus. E por que Ele perguntou: você me ama? Porque o amor de Deus é maior do que os erros do nosso passado.